Graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa live que nós já começamos, paramos, vamos recomeçar. Lemos o texto de Salmo 38, que fala um clamor do salmista, pressa de socorrer-nos, e agora estamos aqui com o propósito de lermos a palavra do Senhor. E como eu sempre falo, chame aí o seu familiar, seu parente que está junto com você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu esposo, chama, participe junto aqui e lembre que estamos participando de um culto. Não é de um evento no YouTube, não é de um evento na rede social, não é de um programa de televisão. Estamos participando de um culto, então com a mesma disposição, com a mesma alegria, com a mesma motivação que temos normalmente de participar de um culto lá no templo, que você possa estar também participando deste momento aqui, em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa noite se encontra no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 42. Somente 3 versículos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 42, que diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Sempre nessas narrativas dos encontros de Jesus, com diferentes personagens bíblicos, em diferentes situações, em diferentes lugares. Se é Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo, se é Deus, se é Jesus se encontrando com alguém, tem sempre ali uma demonstração de amor, uma demonstração de poder, e é uma oportunidade que nós temos sempre de refletir. Porque essas pessoas que se encontraram com Jesus lá nos tempos bíblicos, elas se atualizam em nós, elas se identificam em nós, e na verdade nós nos identificamos com essas pessoas. O ser humano se identifica com essas pessoas que se encontraram, conversaram com Jesus nos tempos bíblicos. E aqui neste caso trata-se de um homem que tinha uma enfermidade, e a enfermidade dele é a lepra. A Bíblia o identifica como o homem leproso. É importante a gente destacar que logo de início, que muitas vezes quando a Bíblia fala lá lepra, menciona lepra, não necessariamente é a lepra que nós conhecemos hoje, como a hanseníase e tal, mas era, podemos dizer assim, qualquer tipo de doença de pele, qualquer tipo de doença na pele era identificada como lepra. E neste caso, sendo a hanseníase, ou sendo qualquer outra doença, essa pessoa era absolutamente discriminada. Essa pessoa que tinha esse problema de enfermidade, uma enfermidade física, especificamente no caso, se for a hanseníase, uma enfermidade terrível, inclusive, que hoje, graças a Deus, tem cura, mas continua sendo uma enfermidade difícil, e nos tempos bíblicos não tinha uma cura, um remédio que curasse normalmente, então era um problema ainda maior. Além desse problema físico, que fazia com que as pessoas sofressem dores nas juntas, e as manchas na pele, e o problema
nas extremidades do corpo, nas pontas dos dedos, né? Começava a corroer, né? Essas extremidades do corpo. Era um problema assim, terrível, visualmente terrível, podemos dizer assim. Um problema hoje que tem solução, que tem tratamento, que tem remédio, que hoje, graças a Deus. Mas nos tempos bíblicos, como também tem um contágio muito forte, muito alto, nível de contágio muito alto, nos tempos bíblicos havia ali uma perseguição, uma discriminação muito grande. As pessoas literalmente ficavam à margem da sociedade. Se era identificado como lepra, ou com a hanseníase, ou com qualquer tipo de doença, pelo menos parecido com essa pessoa não tinha exames, né, para identificar, exame de sangue, coisas assim como nós temos hoje, né, que é fácil identificar o vírus, a bactéria, sei lá o que. Nos tempos bíblicos não tinha nada disso, então parecia com isso já era identificado como lepra. E dessa forma, essa pessoa era absolutamente colocada fora de qualquer convivência, seja convivência com os amigos, com os parentes, e até mesmo convivência dentro de casa. A pessoa não podia conviver nem mesmo com os seus parentes mais próximos, não poderia morar na sua própria casa. Essa pessoa tinha que ser dirigida, direcionada para fora da cidade, que normalmente as cidades tinham muros, muralhas, e essas pessoas ficavam fora da cidade. Muitas das vezes viviam em colônias de leprosos fora da cidade, nunca dentro da cidade. E não tinham condições de trabalhar por causa da questão física, mas também por causa da questão social. Ninguém dava uma oportunidade para um leproso ter um emprego, alguma coisa assim, ganhar o dinheiro dele, não tinha jeito para isso. Então essas pessoas viviam de esmolas, essas pessoas viviam de restos, de que as pessoas jogavam para fora da cidade e eles lá pegavam as migalhas, os restos. Era assim que essas pessoas viviam. E é exatamente uma dessas pessoas, que nós não sabemos o nome dele, mas a Bíblia o identifica apenas como um homem leproso, essa pessoa se encontra com Jesus. Jesus aqui neste caso, o livro de Mateus, quando narra essa mesma história, alguns outros detalhes, por exemplo, Jesus estava voltando do monte, quando ele tinha pronunciado o Sermão do Monte, e a multidão que tinha ouvido ele lá, maravilhadas com a sua doutrina, com os seus ensinos, estavam seguindo Jesus, né? Então, Jesus estava com a multidão por perto e ali de uma forma específica se aproxima esse leproso. Importante, queridos, primeira atitude que nós identificamos neste homem, ele se aproximou de Jesus. E aí já uma atitude importante para nós também, para a nossa realidade, para as nossas dificuldades, porque nós, apesar de não estarmos com uma doença como essa, né, mas ainda assim, de alguma forma, estamos meio que impedidos de nos relacionar normalmente com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. E dessa forma, importantíssimo esse homem, essa atitude desse homem, que ele se aproximou de Jesus. O texto fala exatamente isso, se aproximou. Queridos, essa é uma atitude fundamental para todos nós. Nós também precisamos nos direcionar a Jesus, dar passos, ter iniciativa, nos aproximar de Jesus. Muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas, de ideologias, de políticos, de situações
que pode até de alguma forma nos dar alguma vantagem ou abrir a nossa visão para alguma coisa, mas definitivamente não é o eterno. Não é aquilo que realmente faz a diferença para a nossa vida. Não é aquilo que vai realmente mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa realidade. Mas esse homem nos dá o exemplo de a quem nós devemos de fato procurar. A quem nós devemos de fato nos aproximar. Jesus é este capaz de transformar qualquer situação, de mudar qualquer realidade. Se temos que tomar a iniciativa de nos aproximar de alguém, que nos aproximemos de Jesus em primeiro lugar. Amém, queridos? Essa é a primeira atitude que nós destacamos desse homem. A segunda atitude é a atitude de adoração, de respeito, de temor, de reconhecimento que ele teve. Quando o texto fala aqui, e de joelhos rogou a Jesus. Mateus também, quando na narrativa dessa mesma história, Mateus destaca especificamente, usa a palavra adoração, e adorou a Jesus. Aqui já Marcos fala a respeito, Marcos destaca aqui a respeito de que ele se colocou de joelhos, para destacar que é muito próxima a ideia do adorar e de se colocar de joelhos perante Jesus. Porque traz exatamente a ideia de Jesus do reconhecimento nosso, enquanto servos, enquanto pequenos, enquanto frágeis, nós reconhecemos que Jesus é que tem todo o poder, é que Jesus é que pode todas as coisas, que nós somos limitados e nós não temos condições, muitas vezes, com a nossa própria capacidade de resolvermos os nossos problemas. Não temos com a nossa própria inteligência, com as nossas condições naturais, não temos muitas vezes como resolver a nossa situação. E dependemos de Jesus. Dependemos do agir de Jesus. Dependemos da misericórdia do Senhor. O ato de se ajoelhar diante de Jesus é para mostrar claramente quem é Deus e quem é o servo. É para demonstrar claramente que nós reconhecemos a capacidade que Jesus tem de resolver qualquer situação. O se colocar de joelhos não necessariamente simplesmente traz a ideia aqui de dobrar a nossa perna e se colocar lá no chão com os nossos joelhos no chão. É muito mais do que isso. Porque muitas vezes as pessoas se colocam fisicamente de joelhos, mas está completamente distante da essência do que é a adoração. Então é mais do que isso. O dobrar o joelho, se ajoelhar, tem a ver com a essência da adoração, com a essência do reconhecimento de que Jesus é Deus, Jesus tem poder, Jesus tem capacidade, Jesus é o médico dos médicos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele pode todas as coisas. Essa é a ideia, e esse homem teve essa capacidade de perceber isso. Ele se aproxima de Jesus, e se aproxima inclusive correndo riscos, porque a lógica, os costumes, a lei daquele tempo é que os leprosos que se aproximassem de alguém deliberadamente eram inclusive sujeitos a apedrejamento, a julgamentos, porque não se podia normalmente. Esse homem vence, rompe essas leis, essas coisas todas, e se aproxima de Jesus e adora Jesus. E exalta o nome de Jesus. Se coloca de joelhos, mas com o sentimento correto, com a postura correta, diante dos Reis dos Reis, do Senhor dos Senhores. Amém, queridos? A terceira coisa que nós gostaríamos de destacar na atitude deste homem é a fala dele. Se quiseres, o Senhor pode me curar. Queridos, é uma fala, no meu entendimento, impactante.
para o coração de Jesus, sabe? Porque identifica ali claramente um coração cheio de fé. Identifica ali claramente um coração que confia, que espera, que crê. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer esse milagre. Não é uma ordem, mas é uma súplica. Não é simplesmente uma declaração, mas é um clamor que sai do fundo do coração, demonstrando claramente a sua fé, se o Senhor quiser. E aqui, queridos, mais do que isso, quando o texto enfatiza essa ação, aqui também o leproso ali, esse homem está reconhecendo, Jesus é que é o soberano, é que está sobre tudo e que está sobre todos. É a vontade dele que prevalece, não a nossa. Podemos espernear, podemos fazer como essas crianças, como algumas crianças às vezes que ficam até rolando no chão querendo uma coisa. Quantas vezes os pais até atendem o pedido dela por causa disso, mas com Deus não é assim. Coisa não funciona desse jeito. Tem o tempo dele e tem o propósito dele. Tem a vontade dele. Tem aquilo que está no coração dele. Isso esse homem reconhece. E muitas vezes nós encontramos, querido, em nossos templos, em nossas igrejas, em nossas reuniões de oração, momentos de oração que nós assustamos com pessoas que quase querem mandar em Deus. Mas ordena, exige, ou coisa desse tipo, sendo que na verdade é o contrário. Aqui mostra um coração humilde. Aqui demonstra uma postura de quem realmente reconhece a soberania. Que Deus é que tem poder de cumprir a sua vontade, não nós. Nós pedimos, nós clamamos, nós nos ajoelhamos, nós suplicamos, é a nossa parte. Mas depende do propósito de Deus e depende do tempo de Deus. E esse homem reconhece isso. E quando nós, querido, entendemos essa lógica, nós descansamos. Porque muitas vezes o nosso sofrimento, podemos dizer assim, é porque nós achamos que nós temos condições de fazer algo mais do que orar. E às vezes tem situações que não tem o que fazer mais a não ser orar, clamar, buscar, ajoelhar e se colocar nessa postura de joelhos, orando, reconhecendo Deus. Mas quando nós entendemos isso de uma forma clara, nós descansamos em Deus. E aí vem o refrigério. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é graça. E se depende da vontade dele, está tranquilo. Depende do propósito dele, está tranquilo. Porque os planos dele, os sonhos dele para nós são muito melhores do que o nosso. E mesmo que não seja o cumprir daquilo que a gente quer naquele momento, mesmo que seja um não de Deus, vai ser um não de Deus cumprindo o propósito dele para nós, que é o melhor para nós. Isso é algo maravilhoso de se descobrir, de se entender, de se vivenciar, porque entendemos que Deus tem sempre o melhor para nós. Esse homem entendeu isso claramente, se o Senhor quiser. Amém, queridos? Então essas 3 atitudes desse homem: se aproximou de Jesus, se colocou de joelhos e fez essa declaração de fé, se o Senhor quiser, nos chama muito a atenção, especificamente no que diz respeito à nossa realidade, tempos de pandemia, de ansiedade, de preocupação, de incertezas, de isolamento, de distanciamento dos nossos queridos, muitas vezes. Aproximemos de Jesus, né? Vamos adorar Jesus de verdade, vamos reconhecer Jesus como Senhor e vamos fazer oração
da forma correta, se o Senhor quiser, se estiver nos teus planos, se estiver no teu propósito para a nossa vida. Amém, queridos? Mediante essa atitude desse homem, nós também destacamos aqui a atitude de Jesus. E que o texto deixa bem claro que a atitude de Jesus foi movida especificamente por uma coisa que está no coração de Jesus. As atitudes foram consequência dessa primeira que o texto destaca aqui no versículo 41. Jesus profundamente compadecido. Jesus profundamente compadecido. E aqui, querido, especificamente destacamos a compaixão de Jesus. E destacamos porque lembramos da definição maravilhosa do que é compaixão, verbo que se relaciona, se refere à compaixão, o compadecer. E o texto fala especificamente sobre isso, profundamente compadecido. Jesus se compadeceu profundamente. E aqui o compadecer, a lógica compadecer, estar com aquele que está sofrendo. Estar com aquele, ao lado daquele que está passando por uma necessidade. Compadecer, o padecer aqui é a necessidade, é o problema, é a dificuldade. E aqui quando fala do compadecer, é estar com aquele que padece. Estar com aquele que sofre. É estar com aquele que está passando por um problema, é com aquele que está necessitado. E assim, queridos, é isso que move o coração de Jesus. É isso que de fato faz com que Jesus haja da forma tão maravilhosa que ele age. Porque Jesus profundamente se compadece. Isso é lindo, é uma expressão maravilhosa. Jesus, de uma forma intensa, de uma forma plena, de uma forma integral, todo o seu ser se compadece. Ou seja, estar com aquele que está precisando, com aquele que é miserável, com aquele que está passando pela necessidade, com aquele que está sofrendo. É a nossa realidade, é a realidade deste mundo que está sofrendo. Creio que Jesus está profundamente compadecido de toda essa situação, de todo esse sofrimento. Não é tempo de fazer piadinhas, não é tempo de estar fazendo chacotas com as situações terríveis que estamos vivendo neste mundo, que estamos vendo neste mundo. É tempo de assumir essa postura de Jesus profundamente compadecido. E por causa dessa postura de Jesus, desse compadecer de uma forma tão intensa, de uma forma tão plena, né? Aí o texto diz que ele estendeu a mão e tocou no leproso. Aqui também, lembrando primeiro, né, que eu cito sempre, que eu gosto muito, os olhos, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possa nos ouvir, e as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa nos salvar, né? Pelo contrário, as mãos de Deus estão com as mãos de Jesus estendidas em direção do necessitado, em direção daquele que padece, porque Jesus se compadece, né? Então, em direção daquele que está sofrendo, em direção daquele que padece, aí Jesus estende a mão. Agora, é importante entender, é de fato em direção àquele que padece, porque muitas vezes nós achamos que o nosso sofrimento é muito grande, mas na verdade
em comparação com a realidade que nós estamos vivendo, é um negócio absurdo. Os nossos problemas, às vezes, são problemas mínimos diante de um sofrimento tão grande que nós estamos convivendo neste mundo. Mas Jesus estende a sua mão. Não é que Ele não nos ouve também, ou não ouve a oração de todos. Jesus ouve a oração de todo mundo, mas especialmente, profundamente se compadece, estende a sua mão em direção daquele que está com sofrimento, daquele que padece, né? Então, com isso, Ele toca no coração, Ele toca no leproso, no coração, toca no leproso. E é um toque revolucionário, é um toque que normalmente ninguém fazia naquele tempo. Ninguém. Lembra que no início eu falei a respeito de que os leprosos viviam à margem, viviam em colônias, viviam fora da cidade, impedidos de ter relacionamento até com a sua própria família, quanto mais com as outras pessoas. As outras pessoas fugiam dos leprosos, chegavam nem perto dos leprosos. Mas Jesus não somente deixou com que alguém desse leproso chegasse perto dele, mas Jesus estende a mão e Jesus toca para mostrar a atitude completamente diferente. Jesus é este Deus, é a demonstração clara do amor incomparável e incondicional, especialmente para com aquele que está sofrendo, especialmente para com aquele que está com muitas necessidades. Jesus estende a sua mão e toca, um toque absolutamente diferente, um toque de poder, mas especificamente, querido, um toque de amor, um toque que inclui, um toque que acolhe, um toque que abraça, um toque que carrega no colo, um toque que insere, um toque que liberta. Mais do que qualquer atitude, queridos, que aquele homem poderia esperar de Jesus, isso talvez fosse, essa talvez seja a menos esperada, a mais surpreendente. Receber um toque, um leproso, que seja assim na pele, que seja no ombro, que seja na cabeça, seja em que lugar do corpo que for, mas ninguém fazia isso. Mas aí Jesus demonstra de fato o seu amor. Jesus demonstra quem Ele é de verdade. Compassivo, misericordioso, profundamente amoroso. E por isso Jesus toca. E para a glória do Senhor, essa é uma palavra que nos atinge profundamente, querido. Porque quantos de nós, ou quantos de vocês que estão nos ouvindo, também se coloca na posição desse leproso? Parece que ninguém gosta da gente, parece que estamos esquecidos, parece que estamos abandonados, estamos com problemas, situações difíceis e parece que ninguém nos vê. Mas Jesus vem profundamente compadecido, porque Ele conhece a realidade do seu coração. Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites sem dormir. Jesus conhece qual é a realidade, qual a sua necessidade, qual é o seu padecimento. E diante da sua realidade, Ele estende a mão e toca. Ele te inclui, Ele te acolhe, Ele te abraça, Ele te carrega no colo, Ele oferece o ombro, Ele se oferece. Amém, queridos? Isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso nessa palavra. E por fim o texto também nos diz que Jesus, depois de tocar, que na minha opinião é aquilo que foi mais grandioso aqui, Jesus também diz: quero, fica limpo. E naquele instante
a lepra desapareceu e aquele homem foi curado para a glória do Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Aqui Jesus, depois do tocar, Jesus também declara a sua vontade, né? Na verdade é só expressar aquilo que ele já estava fazendo, expressar verbalmente aquilo que ele já estava fazendo corporalmente, né? O estender a mão e o tocar. Ali ele expressa também, verbaliza, ele declarou profeticamente, declarou de uma forma maravilhosa, uma declaração abençoadora, né? Eu quero, respondendo especificamente quando o homem diz, se o Senhor quiser, aí ele vem e responde, eu quero, seja limpo, seja curado, seja liberto, seja incluído, seja acolhido. Amém, queridos? Glória seja dada ao nome do Senhor. O milagre aconteceu no mesmo instante. A lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Essa é uma verdade poderosa para nós. Uma verdade maravilhosa para nós. Aqui destacamos o poder de Jesus. A capacidade que Jesus tem de transformar uma situação. Um homem que estava excluído da sociedade por causa de uma enfermidade, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que discriminava as pessoas. Esse homem, a partir do momento que tem um encontro com Jesus, Jesus transformou essa situação de tal forma que esse homem, porque a cura da lepra não é só uma cura física ali para aquele homem, simbolizava essa reinserção na sociedade, essa volta para casa, essa volta para o convívio com as pessoas, com a família, com os seus queridos, com os seus amigos, que não podia mais fazer isso. Queridos, isso é um milagre maravilhoso que nós precisamos também. Porque estamos com tanta saudade, não é verdade? Tanta saudade dos nossos irmãos em Cristo, dos nossos parentes que não convivem com a gente dentro da nossa casa, com muita saudade. E aí, querido, essa palavra vem nos dizer, vamos nos aproximar de Jesus. Vamos nos ajoelhar, adorando sinceramente. Vamos fazer corretamente a nossa oração, Senhor, se o Senhor quiser. Que seja no teu tempo, de acordo com a tua vontade. Veja, Senhor, meu sofrimento, a minha dificuldade, as minhas situações, que diz respeito a nós que estamos isolados, mas muito mais, diz respeito a estes que estão nas UTIs, estes que estão nas ruas sem proteção, estes que estão tão expostos a essa realidade tão terrível, a essas famílias que estão enlutadas, a essas famílias que estão perdendo tantas pessoas, que estão preocupados. Queridos, Jesus nesse texto diz, eu me compadeço. Jesus diz, eu quero. Jesus diz, eu estou disposto a estender a mão, a ajudar, a tocar, a acolher. Voltem os olhos para Jesus. Voltem a sua atenção para Jesus. Se aproximem da forma correta, porque o Senhor é compassivo, profundamente compassivo. Ele vai contemplar a sinceridade do nosso coração, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração. Uma palavra de esperança, uma palavra de vitória, uma palavra que nos faz lembrar do imenso e grandioso amor de Deus para com as nossas vidas e para com a humanidade inteira. Amém? Vamos orar ao Senhor, feche os seus olhos. Vamos estar orando neste momento. Pai de amor, nós te louvamos por essa palavra linda, Pai, que o Senhor traz aos nossos corações. Muito obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que se compadece de nós. Nós temos um Deus que estende as suas mãos em nossa direção. Nós temos um Deus que toca em nós, enquanto ninguém mais toca.
Enquanto todos se esquecem, o Senhor é um Deus que toca, que nos acolhe, que nos abençoa. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Pedimos, Senhor Deus, que possamos nos apropriar dessa palavra, Senhor Deus, de uma forma maravilhosa. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, cada vida, Senhor Deus, que está ouvindo esta palavra. E que possamos viver preciosa, nos aproximar, nos ajoelhar com um coração de adorador e fazer uma oração humilde, Senhor Deus, de reconhecimento que o Senhor pode todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor contemple a sinceridade dos nossos corações. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Hoje nós tivemos alguns problemas, né? Tivemos que recomeçar a nossa live. Nem sei como é que... Não sei se todo mundo que estava lá no início está aqui agora, mas queremos abraçar algumas pessoas que estão aqui comigo agora. A Sheila, a Adriana, o Genivaldo, o Adriano, o Fábio, a Tereza, a Júlia, a Ingrid, a Eliana, Elias Lobac, a Marislene, a Natália Santana, a Sônia, a Graciele, a Alexandre Bianchi, o Antônio, a Idalice, a Rosângela, a Kátia, a Valdiceia, o Luiz Carlos, a Alba, o Obedias, a Rosana Rezende. Um abraço para você, viu, Rosana? Deus abençoe sua vida, querido. O pastor Roberto Rodrigues, um abraço também para você, Roberto. A Giovana, o Gildo, a Maria Luísa, o Paulo Barbosa, a Miriam, também a Leodite, o Zé Carlos. O Gildo é o irmão da Alba. Deus abençoe você, viu, Gildo? Um abraço para a sua vida. Queridos, e um abraço também para aqueles que não estão ao vivo conosco, mas têm nos acompanhado, né? Tem estado sempre conosco nas redes sociais, tem acessado depois os vídeos, né? Um abraço especial para o William e a Letícia, né? Muito carinhosas comigo hoje, especificamente, nos presenteou com suporte para o celular, para as lives, né? Eles ligaram para mim e falaram: pastor, eu vi que o senhor não tem, o senhor está precisando, o senhor quer. Glória a Deus, velho. Então, muito obrigado, viu, William e Letícia Cines, pelo carinho demonstrado por nós. Deus abençoe sua vida, tá bom? Também queremos mandar um abraço para a Jaqueline. Hoje é aniversário da Jaqueline. E também para o Fabinho, filho da Dilma, viu? Um abraço para essas duas pessoas muito queridas nossas. Que Deus possa poderosamente, tá bom? Amém? Temos aqui os nossos pedidos de oração. A Eliana, na verdade, faz uma oração de agradecimento, né? Pelo pedido que ela fez pelo Rafael. Rafael já está em casa, então glória a Deus por isso. Mas a Miriam Barbosa continua pedindo oração pelo Gessé. E também vamos continuar orando em favor do nosso irmão Quirino, que está na UTI do Hospital Dório Silva, né? Além dos outros pedidos pela irmã Valdiceia e dos outros pedidos que têm chegado a nós também. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nós queremos colocar nas tuas mãos mais uma vez os nossos pedidos de oração. Queremos fazê-lo, Senhor, assim como este homem, Pai querido, fez, que ouvimos na Tua palavra. Humildemente, Senhor Deus, com um coração de adorador, nós clamamos a Ti, Pai. Abençoa o Gessé, Senhor. Abençoa a Valdiceia, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o Quirino. Abençoa, Senhor Deus, a Maria de Lourdes. E abençoa, Senhor Deus, todos os nossos, aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Senhor Deus, nós clamamos a Ti. Abençoe-os poderosamente. Repreenda todo mal. Cura, Senhor Deus, os enfermos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Clamamos por estes que estão nas UTIs no mundo inteiro, Senhor Deus. Clamamos pelos nossos governantes. Clamamos, Senhor Deus, pelos cientistas.
Clamamos também, Senhor Deus, por estes que estão morando nas ruas. Clamamos, Senhor Deus, pelos profissionais da saúde e outros profissionais, como os policiais também, Senhor Deus, que estão expostos todos os dias, Senhor Deus. Clamamos pela nossa economia. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe os comerciantes, os empresários, os industriais. Clamamos também, Senhor Deus, que não haja perda de empregos. Senhor Deus, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa economia nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de terminar, queremos mais uma vez renovar o nosso convite para você estar conosco amanhã. Às 9 horas da manhã, teremos da nossa escola dominical. Estará mais uma vez o Alexandrinho no louvor e o Alexandre Pai na palavra. Com certeza, como tem sido todos os domingos de manhã, vai ser bênção demais. Quero enfatizar o convite para você estar conosco amanhã às 9 horas, neste mesmo espaço virtual. Também às 10h30, atenção às mães. Amanhã é um dia muito especial, né? Dia das Mães. Então amanhã às 10h30 estará postado na nossa página no Facebook uma homenagem às mães, né? Então vá lá, dê o seu apoio lá, a participação, a contribuição do Ministério do Trabalho com Crianças. Também à noite, amanhã, às 19 horas, nosso culto especial em homenagem ao Dia das Mães. Tenho certeza que vai ser uma palavra abençoadora e que você possa estar presente conosco neste momento, tá bom? Lembrando que na segunda-feira começa a nossa Semana do Clamor pela Família. A Natália, o Ministério de Comunicação, está preparando um cartazinho direitinho, mas na segunda, sábado, teremos pregadores diferentes, né? Para poder estar ministrando a palavra, direcionado especificamente à família, né? Teremos nosso momento de oração normalmente nas lives, mas também estaremos focando, enfatizando a importância da família. Então, segunda-feira vai estar conosco o pastor Walker, na terça a Alane, na quarta a pastora Mara, na quinta o pastor Douglas, na sexta-feira o pastor Johnny e no sábado o pastor Jonathan. Sua bênção, Deus vai ministrar os nossos corações de uma forma especial, creio nisso. Então, já vá preparando o seu coração para receber o que Deus tem para nos dar na semana que vem também, tá bom? Amém? Um abraço, Deus nos abençoe, a paz do Senhor, fiquem com Deus.